Dentro da análise da moderna criminologia científica, cabe agora o estudo sobre a psicologia criminal. Então nós já vimos que na biologia criminal, a análise era de comparar o criminoso a uma anomalia, né, a uma doença. A questão atávica, a biologia, o cara nascia doente, o cara nascia criminoso, é o atavismo. Essa seria a explicação dada pela escola positiva em relação ao criminoso. Caminhando um pouquinho dentro da moderna criminologia científica, nós vamos analisar agora o campo da psicologia criminal. E a psicologia criminal, ela analisa a personalidade do agente. Ela analisa justamente se ele possui uma personalidade normal, ou se ele possui uma personalidade patológica, se ele tem um comportamento agressivo ou não, o que leva ele dentro de um comportamento, dentro de um dia a dia normal, de um relacionamento normal com as pessoas, o que levaria ele a praticar um delito. Essa é a análise da psicologia criminal. E a psicologia criminal, ela trabalha com o conceito de personalidade, o que vem a ser a chamada personalidade. E você vai acompanhar comigo aqui na tela do seu computador que a personalidade é a síntese de todos os elementos que concorrem para a conformação mental de uma pessoa, de modo a conferir-lhe fisionomia própria. Em termos gerais, podemos dizer que é como se fosse o nosso hardware da pessoa. Na constituição da personalidade, interferem ou atuam múltiplas variáveis de origem biopsíquica, constituição biopsíquica somada às experiências vividas, somadas à integração. Olha que interessante isso, né? Olha que interessante o que é a nossa personalidade. E ela vai estar, sim, relacionada aí à questão criminal dentro dessa análise da nossa moderna criminologia científica. Tá? Professor Odon Ramos Magalhães, ele traz para a gente a estrutura da personalidade. Né? Então, você vai acompanhar comigo aqui no seu computador. Odon Ramos Maranhão, ele fala que a constituição, né, da personalidade é o conjunto da estrutura do organismo e do temperamento. Que essa estrutura da personalidade, ela é integrada por tipo morfológico, que é a conformação básica, tipo temperamental, que é a disposição emocional básica, e o caráter, conjunto de experiências vividas. Essa é a formação, então, da nossa personalidade. Essa seria a formação da nossa personalidade. O tipo normal, aí a questão do temperamento, né, o emocional básico de cada um, e o caráter de conjunto de experiências vividas. Agora, essa personalidade, ela apresenta algumas particularidades, né, que são as suas bases fundamentais. Então, quais seriam essas particularidades? Que eu vou colocar aqui como 4. Nós vamos destacar aqui quatro características, 4 particularidades especiais sobre a nossa personalidade. Então, você vai acompanhar comigo aqui na tela. Quais são elas? A primeira, unidade e identidade, que lhe permitem ser um todo coerente, organizado e resistente. Vitalidade, caracterizando um conjunto animado e hierarquizado com oscilações interiores, fatores endógenos, e estímulos exteriores, fatores exógenos, que reage e responde. Consciência, que mantém a informação sobre o si mesmo e o meio. E as relações com o meio ambiente, caracterizadas pela regulação entre o eu e o meio ambiente. A pessoa pode ficar mais irritada porque está calor,
mais irritada porque está frio, ela pode ficar mais irritada porque ela está com fome ou não. Então, olha as questões aí hierarquizadas, a unidade, a identidade, a vitalidade, a consciência que cada um tem sobre o meio. Isso seria, então, gente, as particularidades de uma personalidade. Tá? Agora, é necessário a gente fazer aqui, né, uma classificação entre as personalidades. E eu vou destacar para vocês, gente, o que é uma personalidade normal, o que é uma personalidade patológica e o que é uma personalidade psíquica, né, psicopática. Então, o que é uma personalidade normal, o que é uma personalidade patológica e o que é uma personalidade psicopática. Tá? É importante a gente conseguir diferenciar cada uma delas para tentar entender o que levaria, né, o crime a ser praticado pelas questões psicológicas, pela questão mental do agente. Então vamos lá, gente. O que é uma personalidade normal? Difícil estabelecer um critério de personalidade normal. Vários autores adotam diversos critérios para atingir tal fim. O critério biopsicológico apresenta 3 tipos somáticos. Então, dentro da personalidade normal, nós vamos encontrar aí 3 tipos somáticos. Vamos ver qual que você vai se enquadrar, né? Vamos lá, porque todo mundo pensa que é normal, então a gente tem que achar, né, dentro do normal, quem somos nós. Primeiro, é o leptossômico. Quem é o leptossômico? É a pessoa alta, magra, pouco musculosa, rosto afilado, né? Introvertido e oscila da insensibilidade à hipersensibilidade. Tá? Então esse é o leptossômico. Pínico, baixo, gordo, com abdômen volumoso, sem pescoço, com tendência à calvície, apresenta variações frequentes de humor, da euforia à depressão. E o atlético, de aspecto trapezodial, ombros largos, relevo musculares evidentes, é explosivo e agressivo. Esse então seria, né, as características de quem teria uma personalidade normal. Ok? As características de quem tem uma personalidade normal. E a personalidade patológica? Vamos lá, quem é que tem essa personalidade patológica? Fazem parte das personalidades patológicas as seguintes perturbações. Primeiro, vamos acompanhar comigo na tela. Do desenvolvimento e da continuidade, representadas pelos atrasos e infranormalidades, né? Que são as oligofrenias, que são aí as pessoas com, né, deficiência mental. Senso-percepção da ideação e do juízo crítico, representados pelas psicoses, pelas alienações e pelas demências, deteriorização mental. Harmonia intrapsíquica provocando sofrimentos conscientes de causa inconsciente representadas pelas neuroses. Caráter, base constitucional representadas pelas personalidades psicopáticas, né, pelas oligofrenias. As oligofrenias, também denominadas atrasos ou debilidades mentais, são insuficiências congênitas caracterizadas pelo não desenvolvimento da inteligência. Diferem das demências caracterizadas por deterioração da inteligência normalmente desenvolvida. Né? A gente sabe que no direito penal, os oligofrênicos eles são caracterizados como inimputáveis. Né? São chamados inimputáveis. São os débeis mentais, né? São as pessoas especiais. São os retardados, os imbecis e os débeis mentais. Né? Esses seriam os oligofrênicos. Né? Com tendências criminosas, em que pese isso, mas que são tratados no direito penal como inimputáveis. Ok? E nós temos a personalidade psicopática. Olha o psicopata aí, né? A personalidade psicopata, que é, vamos ver comigo na tela, ó, que é a personalidade psicopática ou antissocial. São as determinadas por conduta anormal, social ou não, né? A reação antissocial. São indivíduos cronicamente antissociais, sempre em dificuldades, que não tiram proveito das experiências vividas, nem das punições sofridas, e que não mantêm lealdade real a qualquer pessoa, grupo ou código.
né? Apresentam ausência de sentimentos, incluindo o sentimento de culpa, tendência à impulsividade, agressividade, falta de motivação e intolerância à frustração. Normalmente são religiosos, são semi-imputáveis via de regra. Os criminosos em série geralmente são psicopatas, né? O serial killer, enfim, são aquelas pessoas que são caracterizadas como os psicopatas. Características dos psicopatas. Olha lá. Gostam de demonstrar poder, são narcisistas, né? Sempre reincidentes, raramente cometem o crime somente uma vez, os machistas, né? Sadismo, sentem prazer em assistir o sofrimento alheio. Não assumem o crime, geralmente só confessam por deslizes, movidos pelo prazer em reviver o momento do crime. Há uma lenda que fala assim, o criminoso sempre volta para o local do crime. O psicopata é certeza, ele sempre volta para o local do crime. Tá? É incrível isso aí. Mas a mente dele vai fazer ele voltar lá, porque ele vai ter prazer, né? Ele vai ter tesão em ver aquela cena novamente, né, diante dos seus olhos. São levados ao crime por motivos diversos. Então tá ali, ó. Né? Uma homossexualidade latente pode levar à violência contra a mulher, por ser a criatura odiada, ou a violência contra homens e uma tentativa de atacar a morbidade encontrada em si mesmo. Gente, atenção, hein? Psicopatas não são tipos raros. Estima-se que 40% da população seja formada por psicopatas, ou seja, pessoas que sofrem de sérios distúrbios de personalidade a ponto de interferir em seu relacionamento social. Como que age o psicopata? Eles atacam em local público, escolhem vítimas sozinhas, tá? Escolhem vítimas sozinhas, né? E os ataques são, em sua maioria, noturnos ou durante finais de semana, e eles abordam pedindo geralmente informações ou oferecendo alguma coisa em atrativo. Então, vejam você, gente, na análise da psicologia criminal, a gente chega a verificar a existência, né, de uma personalidade normal, a existência de uma personalidade patológica, né, oligofrenia, e a existência de uma personalidade psicopática, que são os psicopatas. E olha esse dado, 40% da população é psicopata. Né? E são os criminosos aí que nós vamos trabalhar com maior frequência no dia a dia. Legal? Isso faz parte da psicologia criminal. Olha aí quanta coisa que você está ouvindo, né? Assunto muito bacana, que depois, quem quiser pesquisar mais, tem os livros, isso aqui é só aquilo que está caindo em concurso. Perguntinha que caiu na prova, vamos lá, como é que isso pode ser perguntado na prova? Polícia Civil, investigador, São Paulo, 2013. O indivíduo que, ao abrir a porta de seu veículo automotor, a fim de sair do estacionamento de um shopping, é surpreendido por bandido armado que estava homiziado em local próximo, aguardando a primeira pessoa a quem pudesse roubar, esse indivíduo, ele é o quê, gente? Ele é tão culpado quanto o criminoso? Claro que não, né? Ele é uma vítima ideal. Ele é mais culpado que o criminoso? Ele é exclusivamente culpado ou ele é vítima de culpabilidade menor? Gente, isso aí, né, que nós vimos quando nós falamos da vítima, ele é a chamada vítima ideal, né? É o cara que estava ali no momento oportuno, caiu nas garras e o ladrão foi e agiu. Qualquer um que tivesse naquela situação ia ser vítima naquele momento. Tá? Então a alternativa correta aqui vai ser a alternativa B de bola. Gente, legal, hein? Estamos falando aí de estudos da criminologia. Então falamos da biologia e da psicologia até agora dentro da moderna análise criminológica.